659, todas as manhãs, 6h59 da manhã, nós estamos aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você poder começar muito bem o seu dia. E eu quero desejar para você aqui um bom dia. Bom dia, família 659. Que Deus abençoe muito vocês hoje. Que a presença do Espírito Santo venha sobre cada um de vocês. Encha o seu coração de alegria, possa realmente tocar você de uma maneira especial, extraordinária. Quero dizer para você que você não é qualquer pessoa. Você é uma pessoa escolhida por Deus. Você está aqui nessa manhã não só para se reabastecer. Você está aqui porque você tem buscado um relacionamento com Deus. E a palavra da família 659 é uma palavra que te leva para mais perto de Deus, cada dia mais. Aumentando nossas forças, mas aumentando também nossa intimidade com Deus. E cada dia, nesses últimos dias, eu tenho convidado alguns amigos, pessoas conhecidas para estar com a gente. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos estar aqui com o pastor Daniel, que vai estar nos abençoando muito. Bom dia, pastor Daniel, tudo bem? Bom dia, pastor. Tudo bem? Joia, primeiramente, obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado, privilegiado. Eu sei que vai ser uma manhã especial, gostosa. Sempre é bom começar o dia compartilhando da palavra e recebendo tudo aquilo que Deus tem para nós, né? Amém. Ó, seja bem-vindo. A gente tem a família 659, é um devocional que a gente faz todas as manhãs. Já estamos próximo aí das 300 lives, faz bastante tempo que a gente está aqui compartilhando. E nesses últimos dias eu tenho chamado algumas pessoas conhecidas, alguns amigos. E quando eu te convidei, eu não sabia que a gente era parente. Tô brincando, meu. O Bispo Zeon é um grande amigo meu, já de longa data. É teu primo, e é de longa data amigo meu. E quando eu fiquei sabendo, fiquei muito mais feliz ainda de poder receber você, né? Sentir em casa aqui, junto com você e outros amigos, né, que a gente tem convidado. E a gente tem sido tão abençoado, né? Cada pessoa que faz parte aqui da família e as pessoas que vêm têm nos abençoado tanto. A gente começou o ano, Pastor Daniel, com uma perspectiva. A gente começou o ano com uma perspectiva de crescer 1% todo dia. Parece só um papo, né, para boi dormir, mas não é. Se a gente crescer todo dia um pouquinho, né, em direção a Deus, em direção à nossa família, né, na nossa saúde, na nossa vida emocional, enfim, aonde for pra gente, aonde a gente precisa crescer integralmente. Se a gente crescer todo dia, no final do ano, né, eu conversando com um amigo que entende disso, aí que me deu o estralo assim, ele falou: "Pastor, você não vai crescer 365%. Você vai crescer 3.700%, porque você aplica o juro composto. Então o crescimento é muito grande." Aí eu descobri que isso é bíblico, né? Na parábola ali da terra, né, da semente, aonde a semente caiu na terra fértil, ela produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Então hoje, pastor Daniel, você está contribuindo com o nosso crescimento. Nós vamos pegar essa palavra que você vai trazer, nós vamos mastigar ela, comer ela e vamos crescer com ela em Amém. nome de Jesus. Então seja bem-vindo. Ó, e só antes de passar para você, eu vou fazer um pedido para o pessoal. Nós estamos aqui, ó, com 83 pessoas ao vivo, 84, e subindo. Nossa galera que está aqui, todos eles são muito, interagem muito com a gente. Então agora você vai fazer o seguinte: cada um de vocês que estão aqui, você vai compartilhar essa live agora com pelo menos 10 pessoas. Mas não dá para você ficar sem compartilhar. Todo mundo tem que compartilhar. Você logo percebe, assim que a gente compartilha, começa a subir, porque as pessoas começam a chegar. Eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que têm sido abençoadas e de repente cai de paraquedas aqui, mas graças a Deus cai no lugar certo. Então estou mandando aqui meus convites, ó. Vou Tô convidar algumas mandando aqui também. pessoas. Ó, estou convidando. E aí você vai convidar também algumas aí. Ó, 9, 10, eu vou convidar mais. 11, 12. A 12 tá bom. Jesus teve 12 discípulos. Tá bom. 12 pessoas tá convidado.
Tá feito o convite, pessoal? Dá um joinha aí que você fez o convite, compartilha com o máximo. Se você quiser exagerar, pode convidar até 50 pessoas. Pode convidar à vontade que você vai ser muito abençoado. Amém. Pastor Daniel, se apresente para nós aí, fazendo um favor, e fique à vontade para compartilhar a palavra com a gente. Amém. Bom dia, todo o pessoal que está aqui conosco nessa live. Eu me chamo Daniel, sou pastor há 13 anos já aqui em Ponta Grossa, no Paraná. E é uma alegria, né? Hoje eu sou pastor da Igreja Renovo. A igreja tem 10, vai fazer esse ano 10 anos, né? Da Igreja Renovo. E o pastor Fernando aí compartilhou do Bispo Zeon, né? Ele é primo da minha esposa, mas conheço ele desde muito novinho, né? Adolescente. E conheço, Meu já Deus, então tive faz lá. tempo. Já conheço ele lá, já fui em São Miguel. E é uma alegria, né? Poder participar dessas conexões do reino aí que nos acrescenta tanto e nos edifica tanto. Né? E estamos aqui em Ponta Grossa, temos a igreja aqui, temos igreja também em Porto Amazonas, tudo aqui no Paraná, em Reserva e em Palmeira. Então, estamos aí avançando com o Puxa, que reino. legal. Eu creio que ainda é só o começo. Deus tem muito mais para nós, em nome de Amém. Jesus. Mas amém, pastor. Quando o senhor me convidou para a live, né, eu queria trazer uma palavra ao coração dos irmãos aqui, a respeito de algo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E você sabe que todo começo de ano, aliás, no final do ano já, nós começamos a declarar uma palavra profética, um tema do novo ano. E na verdade, eu sempre bato aqui que não é uma palavra motivacional, ou não é apenas para ter um slogan ou um tema no ano, é realmente uma palavra profética, aquilo que nós cremos, aquilo que cremos que já está no coração de Deus e que se tornará realidade no nosso coração. E como igreja, nós temos Amém. declarado que esse ano de 2022 será o ano da aceleração. É interessante porque quando nós falamos de aceleração, nós temos uma ideia de pressa, de algo que está sendo está corrido, apressado. E aí você pode pensar, puxa, mas Deus tem pressa, né? Como que o Deus do tempo vai estar com pressa? O Deus não se atrasa. Mas a questão da aceleração não é uma questão de atraso, é uma questão da obra que necessita ser feita antes do fim, né? Nós claramente temos visto aí muitos sinais que o Senhor está às portas e nesse tempo o Senhor deseja fazer coisas numa medida mais rápida, né? Então, só para exemplificar, eu tive duas experiências agora, né? Sexta-feira passada eu tive na casa de um rapaz aqui, ele é aqui da nossa cidade, Ponta Grossa, ele joga futebol lá no Japão. E a mãe dele acabou visitando a igreja e 2 semanas depois teve um AVC. E aí eu fui orar no hospital com ela, na UTI, ela veio a falecer, fiz o funeral. E ele lá jogando no outro lado do mundo, nós nunca tínhamos nos visto. E aí a mãe dele morreu num domingo, na outra sexta-feira, foi sexta-feira passada, ele reúne uns amigos na casa dele, me chama e falou, pastor, eu quero reunir meus amigos para nós falar de Deus. E sabe, quando eu chego naquela casa, vejo aqueles amigos reunidos numa sexta-feira à noite para falar de Deus, eu falei, uau, algo está acontecendo mesmo, né, de muito sobrenatural. Não é sobrenatural amigos se reunirem sexta-feira no mundo, mas o que é sobrenatural é amigos se reunirem sexta-feira para ouvir É a palavra de verdade. Deus. E ontem mesmo, né, ontem não, antes de ontem, na terça-feira, veio jogar aqui o time do Cascavel contra o nosso time aqui da cidade do Operário. Acho que está pertinho do Cascavel aí, né, pastor? Do lado, do Do lado. lado, então. E Faz aí, parte aqui da Grande Corbélia aqui. é? É igual Curitiba, é região metropolitana de Ponta Grossa aqui. Mas então, a gente, é, um jogador está aí no Cascavel, amigo meu, jogou aqui, fez parte da igreja, me chamou. E aí, na terça-feira, a gente pôde compartilhar uma palavra lá. Acho que tinha uns 15 jogadores naquela sala para compartilhar a palavra de Deus. E eu falei para eles, olha, Glória a isso Deus. aqui você pode achar que é uma normalidade ou uma coisa, né, sem importância, mas eu que venho, né, desde os meus 4 anos na igreja, muitos deles vivido na minha vida
estudantil, sendo o único crente na minha sala, né, muitas vezes zombado, criticado. Agora você vê um desejo, o coração das pessoas sendo inclinados pela palavra, querendo entender mais, querendo compreender mais. Então eu creio que o Senhor está preparando, já está fazendo, mas ainda vai fazer uma obra de uma forma muito mais acelerada. Não uma obra natural, mas algo realmente sobrenatural. E o texto que tem baseado, pastor, essa nossa palavra, está lá em Amós, capítulo 9, versículo 13, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Eu vou ler numa linguagem agora, na linguagem de hoje, para ficar o entendimento ainda mais claro. Diz assim: Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que se poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer o vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Sabe, pastor, eu creio que esse texto é muito profético e nos mostra algo assim, que está acima da nossa capacidade humana de compreensão, né? Aqui a palavra de Deus fala que vai chegar o dia que aquele que colhe vai seguir aquele que planta. Naturalmente falando, eu nunca mexi com plantação, mas tem alguns irmãos aqui da igreja que mexem. Você geralmente planta e aí você espera, né? Você espera dar um bom tempo, a chuva, espera o tempo determinado para que aquela semente germine, cresça, e aí então depois de um tempo você vai colher. Mas agora a Bíblia está falando que chegará um tempo, e nós cremos nesse tempo, aonde aquele que planta será seguido com aquele que colhe. Isto é, aquilo que nós plantamos crescerá tão rápido que automaticamente nós já vamos colher. Isso só é algo espiritual e sobrenatural, né? Nós não temos como naturalmente vermos isso. E tudo isso que eu relatei aqui, uns pequenos testemunhos, é para nós termos essa convicção de que algo está acontecendo, está prestes a acontecer. O Senhor quer fazer no nosso tempo algo rápido. Eu sempre lembro com isso do exemplo de José, né? José do Egito ali passou por muitas fases na vida, mas ficou ali na prisão por um bom tempo. Mas de repente, né, o faraó tem um sonho. Lembram-se de José? José vai então até a presença do faraó. Ele chega ali como um prisioneiro, escoltado por seguranças, como alguém que está ali preso, mas ele numa reunião com o faraó. Eu não sei quanto tempo demorou essa reunião para o faraó contar o seu sonho e para José interpretá-lo. Mas vamos dizer que durou 1 hora. Então, José chega como um prisioneiro, escoltado por soldados, mas depois de 1 hora ele sai dali como o segundo homem mais importante do Egito. Então, isso é a aceleração de Deus nas nossas vidas. Outro exemplo é Davi. Davi chega como lá, né, no exército como entregador do iFood, né? Só foi levar comida para os seus irmãos, mas ele sai de lá, daquele lugar, né, como exaltado, como o guerreiro, como o futuro rei, como aquele que iria governar todo Israel. Então, veja, nós queremos nessa aceleração, nesse tempo de portas abertas, nesse tempo de conexões sendo feitas, né? E eu creio que esse tempo está, né, às portas e chegando, de conexões que serão feitas no reino para acelerar as nossas vidas, para acelerar as bênçãos do Senhor sobre nós, para acelerar o nosso ministério, para acelerar as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Eu creio que coisas que nós achávamos que demoraríamos tempo, anos para conseguir, o Senhor estará acelerando e abreviando isso nesses dias, em nome de Jesus. Então, nós precisamos apenas de uma coisa, nós precisamos de crer. Sabe, muitas vezes nós liberamos a palavra e as pessoas acham que as coisas de Deus acontecem automaticamente. Nós apenas falamos, olha, esse será um ano de aceleração, Deus abrirá portas, trará conexões sobre a sua vida. E nós sentamos e achamos que agora as coisas vão acontecer de forma automática. Mas nós vemos no reino de Deus, pastor, que as coisas não acontecem automaticamente. Precisam ser movidas e regadas pela fé. E a fé é a nossa cooperação. A fé é nós alinharmos as nossas atitudes àquilo que o Senhor tem falado.
E eu creio nesses dias que o Amém. Senhor quer alargar a nossa fé. O Senhor quer trazer sobre nós uma nova realidade e dimensão de fé para que possamos crer nesse sobrenatural, crer nesse tempo aonde nós veremos coisas crescendo de forma extraordinária, nós veremos coisas rompendo de forma extraordinária, nós veremos áreas das nossas vidas que talvez estavam travadas, mas que agora serão, né, abertas e serão, né, alavancadas de forma sobrenatural, Amém. porque esse é o tempo de Deus sobre nós. E por que aceleração? Né? Eu gosto de dar um exemplo, porque nós passamos esses 2 últimos anos, né, com essa pandemia. Eu falo que a igreja não para nunca. Mas talvez, trazendo uma ilustração aqui para nós, como um carro numa estrada, talvez esses 2 anos foi o tempo que nós estivemos atrás de um caminhão lento. Então, naquele tempo onde você está viajando ali com a sua família, você pega ali um caminhão devagar e numa pista simples, com muitas curvas, você fica atrás daquele caminhão, você está avançando, você está andando, mas parece que, né, você deu uma diminuída no ritmo, parece que você deu uma desacelerada, né? E nesse tempo, talvez, né, muitas coisas ficaram, né, travadas, não pudemos fazer tudo que nós queríamos, ficamos impedidos de nos reunir, depois com algumas limitações, mas eu creio que nós estamos vivendo num tempo, pastor Fernando, que o Senhor está nos tirando de trás desse caminhão e nos mostrando um novo horizonte, nos mostrando uma nova possibilidade. É interessante porque quando você está atrás desse caminhão na estrada, quando você tem a oportunidade de ultrapassar, vamos supor que esse caminhão está a 40 por hora. Quando você tem a oportunidade de ultrapassá-lo, você ultrapassa, mas você não fica andando a 45. Né? Porque você podia falar assim, eu estava a 40, agora eu ultrapassei esse caminhão, eu vou ficar a 45. Eu estou mais rápido do que ele, eu ultrapassei, tenho a pista livre. Mas quando nós ficamos muito tempo, né, atrás de um caminhão, e quando nós ficamos muito tempo atrás de um caminhão, geralmente o trajeto se torna um trajeto cansativo. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, nossa, a viagem foi tão cansativa, tinha muito trânsito, tinha muitos caminhões, a viagem ficou cansativa. E é isso, talvez muitas pessoas se sentiram ao longo desses 2 anos. Cansadas, esgotadas, né, por não ter a certeza do que poderia fazer, certeza a respeito das coisas. Mas eu creio nesse tempo que o Senhor está nos tirando, né? Estamos passando por esse caminhão. E é interessante porque é algo que nós fazemos de forma automática. Quando nós ultrapassamos o caminhão, sem nós planejarmos, automaticamente nós passamos e quando vemos a pista livre, nós começamos a acelerar. Mas nós aceleramos mesmo sabendo que lá para frente nós vamos encontrar outros caminhões. Mas é interessante, pastor, que eu estava refletindo sobre isso. Por que nós, quando ultrapassamos, ficamos muito tempo atrás de um caminhão, muito devagar, e nós ultrapassamos ele, por que nós automaticamente aceleramos? Porque nós temos um senso de tempo perdido. Então nós aceleramos porque agora nós queremos recuperar o tempo que foi perdido, porque agora nós queremos recuperar o atraso, porque agora nós queremos tirar o atraso da viagem. Então, mesmo sabendo que terá outro caminhão lá na frente, nós automaticamente colocamos o pé no acelerador e queremos então correr mais rápido. Por quê? Porque nós estamos com o senso que nos últimos minutos ali nós ficamos atrás de um caminhão e isso nos tirou tempo da viagem, isso prejudicou, né, aqueles alvos que eu tinha, o planejamento que eu tinha sobre a viagem, então eu começo a acelerar. Então, deixa eu falar algo, né, para quem está nessa live. Deus tem algo para fazer na sua vida e chegou um tempo onde Ele está Amém. te tirando de trás desse caminhão e te trazendo agora no caminho dele. E Ele está falando para você, filho, agora eu quero acelerar as coisas na sua vida. Sabe aquilo que ficou perdido? Talvez os sonhos que estavam ali colocados no armário, engavetados, o Senhor que vai trazer de volta. Por quê? Porque é um tempo onde Ele abrirá portas poderosas sobre as nossas vidas. E para compartilhar aqui uma palavra breve para os irmãos que estão aqui nessa live, nesta manhã, eu estava meditando sobre isso e o Senhor me trouxe 4 coisas, pastor, necessárias para que nós tivéssemos e vivêssemos esse tempo de aceleração sobre as nossas vidas. Eu falo que a primeira coisa que nós precisamos para viver um tempo de aceleração no nosso ministério, na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, nós precisamos de luz. E luz aponta para uma clareza de propósito. Então, eu gosto do texto do Salmo 119, 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe? Chegou um Amém. tempo, pastor, que se nós quisermos viver um tempo de aceleração sobre nós, nós precisamos de luz. Eu sempre falo que a escuridão é algo que nos trava, que nos paralisa. Então, se nós estamos num lugar, mesmo que nós conhecemos esse lugar, mas de repente à noite apagam-se as luzes e fica uma escuridão total,
Então, por mais que você estava andando ali de uma forma natural, que você conhecia, habituado, mas de repente quando apaga a luz, a primeira reação que nós temos é parar. Então, esses dias eu estava no mercado e aí deu uma apagada na luz, né? Então as pessoas param e geralmente gritam, né? Falam, ah! Então aquela parada, né? Aquela estagnada, sabe? Muitas vezes não é que o Senhor não está fazendo nas nossas vidas, não é que algo não está acontecendo. Muitas vezes o que nos falta é clareza do propósito. O que que o Senhor quer de mim? Qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Né? Nós precisamos compreender. Então, a Bíblia está falando que a lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e ela é luz para os nossos caminhos. Então, se alguém aqui da live já teve a oportunidade, né, de acampar, de estar, sei lá, no acampamento à noite e resolver fazer uma caminhada noturna aí, você vai reparar que você vai sair com uma lanterna e sem você perceber, você vai sempre andar em cima da luz, por cima da luz. Então você ilumina a luz, vai na frente, você vem andando por cima da luz. Ninguém anda para frente iluminando para o lado. Ninguém anda para frente iluminando atrás. Você sempre vai andar na direção da luz. Se por algum motivo, talvez não é você que está com a lanterna e alguém do seu lado agora começa a iluminar para a sua direita, automaticamente se você deixa de ir para cá e você começa a pegar um outro rumo, um outro sentido. Por quê? Porque nós, de forma automática, sem percebermos, nós estamos andando, né, sobre a luz vai na frente. E a palavra de Deus está dizendo assim, olha, lâmpada para os nossos pés é a palavra e luz para os nossos caminhos. Então nós precisamos entender que esse é um tempo, pastor, que eu falei, as coisas não acontecerão de forma automática, mas nós precisamos buscar luz, clareza, revelação, qual é a vontade do Senhor, o que que o Senhor quer. Sabe, que quando nós não sabemos isso, eu vejo que isso daqui eu estou falando para o crente, para o cristão, né, que muitas vezes está servindo a Deus, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é alguém que está, né, servindo ao Senhor, é alguém fiel na igreja, é alguém fiel nas coisas do Senhor, mas lhe falta o quê? A revelação, a clareza de propósito. Então, ela não consegue responder a seguinte pergunta: o que Deus quer de mim? O que que o Senhor quer nesse tempo? O que que o Senhor quer fazer nesse tempo? O que que o Senhor quer me mostrar nesse tempo? Para onde que eu devo ir nesse tempo? Então, muitas vezes nos falta essa clareza. E quando nos falta clareza, nós estagnamos, nós paramos. Mesmo sabendo que o caminhão já não está mais na nossa frente, que a pista está livre, que agora nós podemos acelerar, mas nós não temos luz. Então, eu quando comecei a dirigir, né, não sei se alguém aqui já fez isso, mas eu tinha essa curiosidade, né, como que era uma estrada à noite se a gente desligasse o farol. Não sei se você já fez isso, mas uma vez eu já fiz. Estava dirigindo à noite, estava a pista bem livre, eu falei, deixa eu ver como é que fica a visão se a luz apagar. Eu estava ali dirigindo, de repente só dei um toquinho ali, pum, apaguei rapidinho e logo acendi. Por quê? Porque fica uma escuridão total. Então, muitas pessoas, elas não conseguem avançar, não conseguem ir. Por quê? Porque estão vivendo uma escuridão total. Então, a primeira coisa, pastor, que eu sempre falo é essa clareza. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 18, ele diz, né? Eu oro para que vocês recebam o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Cristo. Sabe? Então, veja só, era um motivo, era um encargo no coração do apóstolo Paulo ali para a igreja de Éfeso, dizendo assim, eu oro para que vocês tenham um espírito de sabedoria, mas que vocês cresçam no espírito de revelação de quem é o Senhor, do pleno conhecimento dele. Sabe, isso traz essa luz, saber quem Deus é, saber o que Ele quer, saber qual é a vontade dEle sobre as nossas vidas. Então essa deve ser a nossa oração hoje. Senhor, nos traz um espírito de sabedoria, nos traz um espírito de revelação, do pleno conhecimento de quem o Senhor é, da sua vontade, dos seus sonhos, daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então a primeira coisa que eu falo nesta manhã para você, querida, é que você cresça em luz, para que você se aprofunde na palavra, para que você mergulhe na palavra, para que você ore, para que você invista tempo com Deus, relacionamento, sabe? Muitas vezes as pessoas, elas vêm com, e eu sempre exorto com amor, né? As pessoas vêm, pastor, parece que eu estou distante de Deus. Fala, olha, querido, a Bíblia fala que quando nós nos unimos, quando nós aceitamos a Cristo, nós nos unimos com Ele e agora somos um só Espírito, né? O nosso Espírito se uniu com o Espírito Santo de Deus e agora nós somos um só com Ele. Então não tem como nós estarmos distantes, separados. O que muitas vezes você acha que você está distante é porque falta intimidade. Então veja, eu posso estar do seu lado, assim como a sua esposa pode estar do seu lado. A nossa distância é a mesma. Mas se fizerem perguntas básicas para mim a respeito do Senhor, eu não vou saber responder. E a sua esposa vai. Mas por quê?
A nossa distância é a mesma, eu estou do seu lado, ela está do seu lado, mas porque ela tem relacionamento, intimidade, ela conhece o seu coração, ela conhece a sua vontade, sabe? Eu vejo que é um tempo, Pastor Fernando e os irmãos estão aqui na live, que nós crescemos em intimidade, em relacionamento com o Senhor. Essa luz, essa clareza vai vir na medida que nós temos esse relacionamento. E é interessante que a luz não é algo que nós temos ela numa totalidade com uma experiência só. É diferente da nossa conversão. Nossa conversão, o livro de Romanos 9 fala que se nós cremos com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca, seremos salvos. Então, é um ato só. Mas a luz, a clareza de propósito não é uma vez só. Não é eu vou orar hoje para ver o que Deus tem para minha vida até o final dela. Dia após dia nós vamos crescendo. A Bíblia fala que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então a primeira coisa que nós precisamos é essa luz, essa clareza. A segunda coisa que eu falo que nós precisamos, pastor, agora é de uma visão. Sabe, não adianta nós termos luz, mas nós não sabemos para onde ir, a direção que nós temos que ir. Então tem um texto lá em Jonas, capítulo 1, quero ler com vocês, Jonas, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas. Então, presta atenção, primeiro diz, veio a palavra do Senhor a Jonas. Então era o próprio Deus falando. Então Jonas tinha luz? Tinha, era a palavra do próprio Deus, carregada com clareza, com luz, mostrando a sua vontade. Veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim. Aí o versículo 3 começa: Jonas se dispôs. A palavra de Deus era: Jonas, se dispõe para ir para Nínive. O versículo 3 começa dizendo: ele se dispôs, mas ele continua: Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Então veja só, Jonas tinha luz, ele sabia a vontade de Deus clara, era Deus falando com ele. Olha só, é a crise de todo novo convertido, né? Onde o novo convertido fala: como que Deus fala, pastor? Todo mundo fala: Deus falou comigo. Deus fala como? Deus manda mensagem, Deus fala por e-mail, WhatsApp, Deus fala como? Fala audível. Mas então Jonas não tinha esse questionamento. Ele ouviu o Senhor, ele recebeu luz, clareza do propósito. Mas a questão é que Deus deu uma direção para ele, e ele então agora acelera, ele se levanta, mas ele vai para a direção contrária. Eu falo que não adianta nós termos luz se nós não estamos dispostos a correr a direção que o Senhor nos deixou. Sabe, em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz: desembaraçando-nos das coisas que tenazmente nos assediam, do peso e do pecado que tenazmente nos assediam. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então é interessante porque o autor de Hebreus diz: agora desembaraçando do peso e do pecado que nos assedia, nós podemos correr. Mas é interessante que ele não diz correr para qualquer lado, correr para qualquer direção, correr de qualquer jeito. Ele diz: corramos a carreira que nos está proposta. Então, quer dizer, em outras palavras, corramos a carreira que o Senhor já preparou. Corramos para a direção que o Senhor já nos deu, já alinhou para a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Então, sim, nós vamos correr, mas nós vamos correr a carreira proposta pelo Senhor. Jonas não, Jonas fugiu da presença, mas agora o Senhor está fazendo um convite. Você se desembaraça do peso e do pecado e você pode correr a carreira que nos está proposta. Então, veja, nós precisamos de luz, nós precisamos de visão. A terceira coisa que eu falo sempre aqui, pastor, é que nós precisamos de uma forte convicção. Sabe? A convicção é aquilo que nos mantém firmes no propósito. É aquilo que nos traz segurança, é aquilo que nos mantém de pé, independente das circunstâncias. Muitas vezes, o que as pessoas deixam de viver aquilo que o Senhor tem é por uma falta de convicção. A convicção, na verdade, é essa visão desse caminho que Deus tem para nós, aquela visão que queima no nosso coração. É uma certeza. Eu sei o caminho que Deus tem para mim. A direção que Deus tem para mim é para lá. Então, é para lá que eu vou. É por essa direção que eu vou. Então, sabe, quando nós temos essa convicção, nada nos distrai. Então, qual que é um dos grandes problemas? O senhor é pastor aí, eu sou pastor aqui, mas né, nós cuidamos da mesma igreja do Senhor. E eu sei que é a mesma realidade em todo lugar. Você vai ver muitas pessoas sendo distraídas. Então, assim, sabe, eles começam a caminhar na direção que Deus tem, mas de repente algo chama aqui, algo distrai aqui, algo se torna mais importante aqui, algo rouba a atenção dele lá. E sabe, por que vem a distração? Porque nós não temos uma forte convicção. Então, eu tenho luz, eu sei a vontade de Deus, eu sei que a direção é para cá,
mas eu então não tenho essa convicção. Então, quando alguma coisa me distrai, eu logo perco o foco, eu logo desvio a minha atenção, eu logo começo a seguir caminhos que não é a vontade de Deus. Então, o caminho que seria curto, que seria objetivo, agora eu começo a dar muitas voltas. Então, por isso que tem muitos crentes hoje cansados, sobrecarregados, pesados. Por quê? Porque em vez de eles seguirem a direção, o caminho que já está proposto, o caminho que foi aplainado e preparado pelo Senhor, há muita distração. E quando há distração, nós damos voltas, né? É o povo de Israel dando volta no Egito, dando volta no deserto. Sabe, nós precisamos nesses dias ser tomados por uma forte convicção. Convicção do propósito, convicção de quem nós somos em Cristo. Sabe, convicção daquilo que é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos amados do Senhor. Deus tem algo para as nossas vidas, sabe? O Senhor nos ama e nada rouba isso. Então, quando nós somos tomados por essa forte convicção de quem nós somos e de quem Cristo é, então agora nada nos rouba do propósito. Então, é a diferença ali entre Josué e Caleb e os outros 10 espias. Eles viram a mesma terra, eles viram os mesmos gigantes, as mesmas dificuldades, as mesmas situações, mas o que aconteceu? 2 deles, Josué e Caleb, eles resolveram permanecer convictos na palavra que Deus tinha para eles. Vão visitar, vão avistar e espiar a terra que eu já dei. É a terra prometida, já há uma promessa, já há, né, um decreto celestial dizendo que essa terra é de vocês. Então, 10 deles sabiam dessa palavra, mas olharam a terra e não foram convictos. Acharam que não era. Não tinha como. Mas Josué e Caleb permaneceram convictos em cima da palavra do Senhor. Sabe, querido, deixa eu falar algo para você. Você precisa estar convicto a respeito daquilo que você é e daquilo que Deus tem para você. Você precisa estar convicto do tamanho do seu Deus. Ele não te abandona, Ele não te desampara, Ele está com você todos os dias. Ele é por nós e a Bíblia fala, se Ele é por nós, quem será contra nós? Então nós precisamos de luz, nós precisamos de visão, nós precisamos de convicção e por último, nós precisamos de ação. Não adianta nós termos luz, não adianta nós termos uma visão para onde nós devemos ir, não adianta nós estarmos convictos que nós devemos ir para lá, se nós não tivermos ação. Sabe, pastor, eu creio que nesse tempo o Senhor está tirando muitos e muitos irmãos de uma zona de conforto, sabe? Daquela zona de inércia. Sabe, muitos irmãos no início do ano, agora nós fizemos os nossos alvos, os nossos planos para o ano de 2022. E talvez tem irmãos aqui nessa live que já faz 5 anos, 6 anos que todo início de ano coloca lá, ler a Bíblia inteira. E aí você vai ver, né, depois de 6 anos, nunca leu. Por quê? Porque tem a clareza, tem a revelação, eu preciso ler. Essa é a vontade de Deus, eu sou convicto, a palavra de Deus é a verdade. Mas falta o quê? A ação. Então vai lá, meu irmão, você que está nessa situação, baixa um plano de leitura da palavra, né? Coloca, Moisés viu o mar se abrir, mas coloca lá o pé na água, coloca já na água, dá o primeiro passo, tenha uma ação, né? Coloca agora a sua vida em linha com essa palavra de Deus, haja, né? Se mova na direção dessa palavra que o Senhor tem para você. Então, sabe, não adianta nada nós termos luz, visão e convicção se nós, no final das contas, não tivermos ação. Se nós não nos movemos, se nós não buscarmos. Então, assim, eu sei que muitos irmãos estão aqui, eu preciso de uma vida de oração mais intensa. Mas então se programe, coloque um despertador no seu celular com o tema oração e se discipline. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou me mover. Ah, pastor, eu estou na igreja há tanto tempo, mas eu não me conecto com ninguém, eu não estou envolvido com ninguém. Sabe? Então a vontade de Deus, você sabe, é a comunhão, é que os irmãos estejam juntos, é o relacionamento. Então agora se mova com isso. Procure o seu pastor, diga, pastor, eu quero me envolver, eu quero estar aqui, eu quero dar um passo, eu não quero mais ficar parado, eu não quero mais ficar estagnado, eu quero avançar para aquilo que o Senhor tem para mim. Então comece a se mover, comece a andar nessa direção. E se eu posso acrescentar um último passo, pastor, no finalzinho dessa live, que eu sei que o nosso tempo acabou, é que você pode ter luz, visão, convicção, ação, mas um quinto passo que eu posso acrescentar agora é perseverança. Sabe? É nós andarmos e continuarmos andando. Quando o senhor falou algo ali no início, né? A respeito das lives, estamos chegando a 300 lives. Eu falei, uau. Isso nos mostra um coração, né, que tem luz, tem visão, tem convicção,
tem ação, o Senhor começou um dia a fazer essas lives, mas tem uma perseverança. Eu continuei. Talvez lá no início eram poucas pessoas, eram desafios, você ficava pensando tantas coisas, mas acordar todo dia muito cedo, todo dia convidar alguém, todo dia preparar uma palavra. Então você vê quantas coisas que podem nos desanimar de perseverarmos, né? De permanecermos. Mas a palavra que eu tenho para vocês hoje é isso. É o Senhor que quer fazer algo poderoso, mas haja e persevere, né? Em se mover em cima daquilo que o Senhor tem falado. Sabe? Então, a palavra que eu quero deixar ao coração dos irmãos é essa, né? Que o Senhor traga ainda mais, que essa palavra tenha contribuído ao seu coração, você que está nessa live, para trazer clareza, para trazer propósito, para trazer uma visão, para trazer uma forte convicção e principalmente para que você haja. Então, já viva hoje. Hoje, saia dessa live aqui, viva o seu dia já, né, caminhando em direção ao propósito, fazendo algo que você não fazia. Então, aquela questão, né, pastor? Já cresça hoje 1%, né? Ande, caminhe, já decida hoje fazer algo diferente, já decida hoje fazer algo que você não fazia, avance, rompa. Deus tem algo poderoso para você. E eu creio nessa palavra de Amós 9:13. Nós estamos nesse tempo que nós plantaremos e logo já colheremos, porque esse é o tempo que o Senhor quer acelerar a obra dele, a vontade dele, os sonhos dele sobre as nossas vidas. E nós precisamos estar preparados para isso. Amém, queridos? Amém. E o que você vai fazer diante dessa palavra? O que você vai fazer diante dessa palavra? Você percebeu o sopro do Espírito Santo sobre a sua vida? Você percebeu aonde o Espírito Santo está conduzindo? A gente só usou um sinônimo, pastor, aqui na nossa igreja, que é o ano do transbordar. Né? E eu tenho falado desse tempo que Deus está tirando os Josés do calabouço, é o tempo do José sair do calabouço. Há um chamado de Deus para os José saírem do calabouço. Eu tenho convicção que aqui eu estou diante de 120 Josés que precisam ter uma atitude hoje. Né? Eu estou conhecendo hoje, pessoalmente, assim, né, virtualmente, o pastor Daniel, e sinto realmente a presença do Espírito Santo aqui nos conduzindo, nos guiando. Sei que é o Espírito de Deus que está soprando, né, para esse tempo, e que talvez muitas pessoas estão até frustradas já com o ano, pensando assim, mas eu não consegui, acabou acontecendo isso na minha vida, situações que vão acontecendo na nossa trajetória, um pneu que fura na estrada, né? Estamos nessa estrada, um pneu que fura, um problema no motor, uma situação que aconteceu, meu querido, não volte atrás de maneira alguma. Amém. Vai lá, hoje é dia 3 de fevereiro, aperta o botão reset, então, começa de novo, começa o seu ano, fala, dá feliz ano novo hoje para as pessoas no teu café da manhã, fala feliz ano novo para você. Aí a pessoa fala, o que está acontecendo? Não, estou começando o ano de novo. Estou começando de novo, eu preciso recomeçar. Nunca vai ser tarde para você recomeçar, a não ser que tenha chegado o seu dia de ser levado pelo Senhor, sido recolhido pelo Senhor. Senão, hoje é o dia de você trilhar o seu caminho em Deus. E Deus tem esse propósito para a sua vida. Pastor Daniel, nós não somos melhor que você em nada. Pelo contrário, nós servimos ao mesmo Deus. Nós queremos aqui hoje, diante de Deus, dizer, Senhor, nós vamos perseverar. Pastor, eu percebi que apesar dessa palavra que o Espírito tem liberado esse ano, começou um ano para nós, assim, com muita coisa boa acontecendo, mas ao mesmo tempo com muito empecilhos que o inimigo vem querendo colocar no meio do caminho. Ele quer tirar você da rota. Ele quer tirar você da rota. Eu falo aqui que às vezes as pessoas, né, pastor, mas será que é a vontade de Deus que a gente vá rápido? E eu brinquei aqui com uma situação que só há coisas que o Senhor, que nós vamos saber que precisam de ajustes nas nossas vidas quando nós aceleramos. Então, quando eu estou com o meu carro aqui na cidade, andando a 30, 40 por hora, talvez eu não perceba algumas coisas. Quando eu estou na estrada 100 por hora, de repente o pneu começa a tremer. Eu falo, não tremia lá na cidade, por que está tremendo na estrada? É porque você vai ver que você está desalinhado, não está balanceado, somente quando você pega velocidade. Então, esse tempo que nós estamos ganhando velocidade também é o tempo que nós vamos perceber que talvez tem um pneu que está ali precisando de um alinhamento, mas o Senhor vai corrigir isso em nós. E mesmo com esses desafios. Na verdade, os desafios é aquilo que vai trazer a glória, né? A glória de Davi foi Golias, né? O desafio de Davi ali é que trouxe a glória, que trouxe aquele... almoço dele. Oi? Não. O almoço de Davi, ele trouxe o almoço por os irmãos, mas o almoço dele foi o Golias. O nosso pastor Luiz, falou um negócio interessante. Ele falou assim,
o gigante de Davi foi a sua glória. Não teria glória nenhuma se Davi matasse um anão. Só teve glória porque Davi matou um gigante. Então, eu entendo, a gente às vezes não quer passar por grandes desafios, problemas, mas é passando por eles que você vai ver a glória do Senhor agindo em você e através de você. E nós precisamos crer nisso. Amém. Nós vamos ter um momento de oração, mas antes eu quero fazer uma tarefa de hoje para você. Eu quero te dar uma tarefa. Eu sei que há muitas pessoas que estão caminhando numa rota já constante, firme, mas eu queria chamar você para participar dessa dinâmica com a gente, essa tarefa. Você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma publicação hoje na sua rede social, dando feliz ano novo para a galera. Assim como você fez na virada de ano, um post, um escrito lá no seu feed, alguma coisa no seu stories, um videozinho, não sei, faz do jeito que você quiser. Mas você vai colocar lá, eu vou fazer isso aí, eu vou preparar meu post de ano novo aqui, vou colocar Feliz Ano Novo. E aí você pode colocar essa legenda: nunca é tarde para recomeçar. Você pode ter certeza que muitas pessoas vão te procurar hoje, que querem recomeçar. E você vai ser um instrumento de Deus para pegar pessoas que pararam o carro no meio do caminho, de repente teve um problema. Ou então até mesmo você vai ser uma pessoa que no seu coração, o seu motor espiritual vai ser restaurado para você continuar essa jornada. Então coloca lá, Feliz Ano Novo e diga essa frase: nunca é tarde para recomeçar. Tá bom, meus queridos? Se você quiser colocar algum pedido de oração aqui, a gente passou um pouquinho, mas não tem problema, estamos aqui compartilhando, vai ficar gravado também para a galera. E nós vamos orar por vocês. Eu creio também que é um tempo de milagres. É um tempo de milagres agora. Se você está passando por enfermidades, por situações que você precisa da intercessão do povo de Deus, está aqui, nós estamos diante de homens de Deus. Nós vamos orar, abençoar a sua vida e cremos no mover do Espírito Santo sobre você. Tá bom? Coloca aqui no comentário. Eu vou pedir ao pastor Daniel. Pastor Daniel, já quero deixar aqui minha palavra de gratidão. Amém. Tá bom? Você e sua família, que Deus te abençoe muito. A igreja Renovo, que Deus abençoe muito. Em nome de Jesus, use muito vocês aí em Ponta Grossa. Eu fui muito abençoado já em Ponta Grossa, Amém. né, na igreja do pastor Nelson, do apóstolo Nelson. Já fui aí numa conferência há um tempo atrás. Conheço por causa do Bispo Zeon também, ele que fez essas conexões comigo. Que benção. E fui muito abençoado, Jair. Essa cidade me abençoou demais, destravou Amém. muitas coisas na minha vida. E tá com as E portas hoje abertas. estou sendo abençoado de te conhecer. Amém. Vai ser uma honra. Assim que eu passar por aí, eu te faço uma visita. Isso mesmo. Vamos orar então, pastor Daniel. Por Amém. favor, ore por nós. Tem alguns pedidos que colocaram aqui. Amém. Fique à vontade para orar por nós, a interceder pelas nossas vidas. Amém. Pai, nessa manhã nós queremos te agradecer, Amém, Deus, Jesus. pela oportunidade de compartilharmos da vida, da palavra, do alimento. Pai, de tudo aquilo que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. Pai, nós te agradecemos por esse tempo propício, especial, por cada um que está aqui nessa live, que realmente possa ter sido edificado pelo Senhor. E agora, Pai, de forma específica, eu quero orar pelos irmãos, por cada família, Amém, por cada Senhor, lar aqui Jesus. representado. Senhor, eu oro aqui por esses pedidos, Pai, da Hilda, da Nilza, do Breno, Pai, da Claí, da Rosana, da Eva, da Rose, da Tatiane, da Luci. Tudo isso que elas colocaram diante do Senhor, Pai. Que o Senhor venha com a sua mão poderosa intervindo. Pai, que o Senhor mova, Pai, aquelas causas que são impossíveis, aquela situação, seja ela de saúde, familiar, crises, Pai, que em nome de Jesus, nós oramos, Pai, para que o Senhor coloque a sua mão, para que o Senhor libere uma palavra agora, Pai. Tudo que nós precisamos é de uma palavra do Senhor. Quando o Senhor libera uma palavra, circunstâncias são mudadas, situações são transformadas, Senhor, diagnósticos são mudados. Eu creio, Pai, que o Senhor está liberando agora uma palavra de bênção sobre essa casa, sobre essa família. E nós oramos agora para que o teu favor e a tua mão sejam multiplicados sobre eles. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, foi uma Dá um alegria sorrisão aí, também, pastor. prazer em conhecê-lo, mesmo de forma virtual, mas nós vamos ter a oportunidade de estarmos juntos ainda, né? Vamos. Deus possa abençoar a sua vida, seu Já ministério. tem data igreja. marcada já. Já Oi? tem data marcada já. Já tem? Já tem data marcada pra gente se conhecer já. Olha aí. Eu sei que o pessoal tá Você falando vai com a minha descobrir. esposa, né? É isso aí. Então vai dar Você certo. vai descobrir. Vai dar certo. Já vamos chamar o Zeon por perto aqui também. Isso, vamos fazer. Ô Daniel, dá um sorriso bem bonito aí, caprichado. Vou tirar um print aqui. Aí. Aí. Muito bem. Daniel, uma honra, meu querido.
Valeu, Deus pastor. abençoe, viu? Um abraço. Fica Deus com abençoe. Deus. Amém. Tchau, tchau.